Keila, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Quero de cara te Parabéns agradecer. pelo canal, né? É sempre bom a gente ter gente especializada falando de vôlei, divulgando o nosso esporte. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada, muito obrigada. Eu quero te agradecer porque a gente está em semana de final, quase véspera de final, é uma correria, imagino, na sua vida aí em torno do Itambé Minas, e você conseguiu um tempinho aqui para gente. Muito obrigada. Vamos começar, então, já falando de... Eu queria saber se você é a diretora, né? Vamos deixar claro aqui, a diretora do time feminino do Minas. E eu queria saber, justamente, falando nessa correria, semana de final, o quanto você se envolve com a equipe, o quanto você se envolve na preparação, na organização dessa semana, Keila. Então, aqui no Minas a gente tem... a minha função é bem definida, né? Eu cuido do departamento todo de vôlei feminino do clube, base ponta. Então, eu ajudo muito ali na questão de planejamento, de apoio institucional, né? Que o clube pode oferecer para o nosso time. Eu procuro estar bem próxima das meninas, no sentido de elas terem acesso ao clube, eu estou ali sempre próximo à nossa comissão técnica, mas a minha função muito é trabalhar no planejamento, trabalhar para que o clube tenha todas as melhores estruturas para as nossas atletas e nossos profissionais desenvolverem aí seu melhor vôlei, né? E a gente tem certeza que mas eu acompanho os treinos, né? Acompanho todos os treinos, não todos, mas estou bem presente ali nos treinos, estou bem presente na base também, porque com certeza é no dia a dia que a gente vê o desenvolvimento do trabalho, que a gente conhece ali como é que está o termômetro do time, que a gente está junto nas dificuldades e está ali presente para a gente poder fazer essa avaliação em conjunto com a comissão técnica e pensar aí no desenvolvimento para frente, né? Você é uma pessoa muito importante como gestora, mas o que eu vejo também em contato com as meninas, que é como pessoa também. Elas têm você como referência, como um ídolo, assim. E a Sheila disse isso aqui oficialmente para a gente, né? Como é essa relação com as atletas? Você consegue separar um pouquinho do profissional para virar um pouquinho pessoal também? Tem que separar. Na verdade, assim, eu acho que tem essa identificação, eu acho muito porque a gente tem poucas mulheres no esporte de alto rendimento fora das quadras, né? Então, assim, essa é uma bandeira que eu tenho falado muito, eu sinto muita falta, eu acho que é um ambiente ainda muito masculino, no sentido das tomadas de decisões, nas comissões técnicas, acho que falta um pouco de incentivo das instituições, né? E a gente se coloca aqui como Minas, de todas as instituições esportivas, de estar estimulando que mais atletas no pós-carreira se envolvam no esporte de alto rendimento. E esse envolvimento ele pode ser na comissão técnica, na parte de preparação física, nutrição, na parte de gestão, na parte de direção. Então, assim, eu acho que o fato de ser uma das poucas mulheres nessa função cria uma proximidade, cria uma identificação para as meninas, né? E, claro, a gente tem aí já uma relação, a maioria das atletas já está com a gente há bastante tempo, então acaba que a gente vai criando um vínculo também afetivo com todas elas. Mas eu acho que a grande questão da gente não misturar nas tomadas de decisões e nas análises técnicas é ser transparente. Então, quando a gente tem uma comunicação transparente, que a gente tem uma comunicação, que o planejamento fica, que a conversa é olho no olho, eu acho que a gente ganha esse respeito e fica horizontal, né? Lógico, as atletas, desde quem está começando, aqui tem mais tempo de quadra, sabe como funciona o mercado, consegue entender um planejamento a longo prazo. Então, assim, eu acho que eu procuro ter essa conversa muito transparente com as meninas, com a comissão técnica como um todo, pensando sempre no desenvolvimento de planejamento de carreira delas e pensando também a longo prazo na nossa instituição, né? Nós somos uma instituição que a gente trabalha muito a base, então eu preciso de ter espaço para as meninas da base estarem subindo, então, assim, cada instituição tem as suas particularidades, então quando isso fica muito transparente na função de cada uma, em como a gente quer, no que a gente precisa de cada atleta, eu acho que fica mais fácil de entender, mesmo que a tomada de decisão num determinado momento você não concorde ou seja contra a sua posição, mas é uma relação clara, transparente
eu acho que fica mais fácil. Você falou bastante em base. Aí no Minas vocês investem muito, não só no vôlei, em todos os esportes, e tem grandes estrelas, né? Agora falando em todos os esportes também, mas falando especificamente no vôlei feminino. Você acha que essa junção aí é o segredo para um projeto de sucesso, independentemente Eu acho do que título? esse é o DNA do clube, né? Então, assim, isso faz parte do Minas Tênis Clube formar e revelar muitas atletas, né? Eu gosto de falar sempre nessa palavra revelar, porque nem sempre todas as atletas começaram na base com a gente. É o caso da Júlia, por exemplo, que está com a gente, foi federada pelo clube. Então, é uma jogadora que a formação toda dela está sendo dentro do clube. Muitas atletas vêm para cá na fase final ali, 17, 18 anos, então elas são reveladas pelos clubes, mas são formadas em outras instituições, em outros projetos. Mas isso faz parte do DNA do clube, né? De formar e revelar atletas, não só no vôlei feminino, enfim, a gente tem aí diversos esportes olímpicos e a gente trabalha com isso desde sempre. Então isso é uma rotina no clube, a gente precisa que essas atletas subam, eu costumo falar que tendo investimento ou não tendo investimento, a minha terceira central, a minha quarta ponteira, a minha terceira levantadora, ela precisa de vir da base, né? Então eu tenho que trabalhar para fornecer essas atletas para a minha ponta, né? Porque também eu não posso ter qualquer terceira central, qualquer quarta ponteira, tem que ser uma ponteira com potencial de crescimento que vai nos ajudar. Então essa é uma característica do clube, não só do vôlei feminino, de todas as modalidades, e eu acho que isso a gente já respira isso aqui dentro, isso já não, assim, os treinadores que chegam, a primeira coisa que eu falo, normalmente assim, os italianos que chegaram e não tinham uma cultura ainda do clube, eu falo, gente, isso aí é inegociável, né? A parte da comissão técnica que tem que estar próximo da nossa base, então tem algumas questões aqui dentro do clube que são muito particulares dentro do nosso funcionamento, tem clubes que não tem nem a base, ou que, enfim, né? Cada um tem uma estrutura, mas isso é inegociável aqui dentro, faz parte do dia a dia. É muito legal você ter um clube social como o nosso, com mais de 85 mil sócios, que podem conviver dentro do seu clube, dentro da sua estrutura, com atletas bicampeões olímpicas, de diversas modalidades. Eu costumo dizer que é o mais próximo que eu vou conseguir chegar de uma Vila Olímpica, essa está aqui dentro do Minas. Então, assim, você tem atletas medalhistas olímpicos, atletas que participaram de diversas Olimpíadas, campeões mundiais, de várias modalidades, ou treinando com a gente, ou trabalhando com a gente. Então, eu acho que esse é o maior capital que o Minas tem, é você ter muita gente que é ligada do esporte, trabalhando na área de gestão do esporte, né? Então, eu acho que é um privilégio para os nossos associados, eu acho que é um privilégio para os nossos atletas da base poderem conviver tão de perto. Eu lembro que a época que o Cielo treinava aqui, ele saía da piscina e ia trocar de roupa no vestiário, que estava todo mundo ali dentro. Então, assim, você humaniza, você aproxima, você inspira, você traz referências para o dia a dia, né, do clube, e é o que a gente procura fazer com o esporte, né? Os dois italianos, o Lavarini que passou e agora o Nicola que está aí, para a gente de fora, se deram muito bem, justamente com essa filosofia do clube e mesmo do vôlei brasileiro. Foram decisões suas? Você tem interferência nisso? E você se deu bem com os dois? Super. Na verdade, o Lavarini veio com a saída do Paulo Coco, né? O Paulo ficou com a gente aqui 2 anos e a gente já tinha ali uma base toda feita já pelo Paulo, né? Assim, uma programação para a próxima temporada já por ele, quando ele teve o convite e foi para o Praia. E ali a gente se viu numa situação já com o time praticamente montado e uma ideia minha de renovação, de trazer um frescor para o nosso departamento. Eu acho que o clube precisava de ter um intercâmbio, de entender o que estava sendo feito lá fora também, ter um outro olhar para a gente conseguir ter, não como referência, mas ter um outro olhar, um contrapeso do que está fazendo lá, o que a gente pode mexer, o que a gente pode melhorar. Então, naquele momento, eu achei que seria uma melhor opção trazer um treinador mais fresco, essa foi a palavra que eu usei, no sentido que ainda não tivesse uma vivência com a maioria das nossas atletas e que pudesse chegar, assim, sem vício, né? Que essa jogadora é assim, é assada. Eu queria um olhar mais fresco sobre a nossa estrutura, sobre as nossas jogadoras, sobre a nossa base, e eu acho que deu muito certo. Eu acho que a Itália
tem uma escola de treinadores muito forte, é uma referência, é um campeonato também muito forte, que tem investido muito na base, né? Então, assim, no primeiro momento foi esse o pensamento que a gente teve ao trazer um treinador estrangeiro italiano ali para nos ajudar a rever algumas questões técnicas nossas, né? Quando eu falo nossa, eu digo base também, né? Porque aqui o treinador de ponta, ele é uma referência para a base. A gente trabalha sempre com um técnico que gerencia toda a nossa base, ele tem esse mesmo peso no sentido que ele está ali perto dos processos da ponta, ele tem que fazer essas meninas chegarem, e eu sentia que era o momento da gente dar uma reciclada e buscar algumas outras referências. E eu acho que deu um casamento super certo, os dois são treinadores abertos, assim, é claro, tem uma filosofia bem definida, que eu acho que é um vôlei bem moderno do que está acontecendo lá fora, um jogo mais físico no sentido ataque, privilegia a parte ofensiva, privilegia a altura, bloqueio com contra-ataque, né? Um jogo mais rápido, é um jogo com mais erros no sentido que arrisca mais, no sentido de privilegiar essa questão mais ofensiva. Então, assim, no começo ali no Lavrarini, eu falava, gente do céu, a gente está... Nossos erros sempre muito maiores do que os adversários, mas o resultado foi chegando. Claro que essa conversa toda foi feita antes, né? Mas, assim, o que não tirou um pouco da surpresa do dia a dia. São técnicos muito objetivos, então a gente tem alguns treinos com objetivos muito definidos e, às vezes, até mais curtos um pouco do que a gente está acostumado. Eu acho que essa questão mais objetiva do que quer, no sentido assim, não tem aquela resenha pós-jogo, pós-treino, ou ganhou, ou perdeu. O trabalho, ele é definido, ele tem um planejamento que é definido, e não é uma derrota ou uma sequência de vitórias que vai fazer você mudar o seu tempo de treino e etc, né? Então, eu acho que agregou muitas questões e está sendo uma parceria de sucesso aqui para a gente. Com certeza. E não só os técnicos, eu acho que o time é um exemplo de sucesso, assim. Toda a gestão, tudo que é feito aí dentro. E você falou em Vila Olímpica, mais perto de chegar a ser no clube. Você não pensa, hora nenhuma, em ampliar essa gestão, levar esse exemplo, não sei, crescer, ou uma seleção brasileira, ou uma confederação, não sei, você não pensa em ampliar isso? Na verdade, isso eu acho que não é uma coisa que eu tenho como um objetivo imediato, assim, não é uma coisa que realmente é uma pauta minha profissional. Aqui no Minas a gente ainda tem um modelo que é um modelo amador, então nós, diretores, nós somos voluntários no clube, né? Então, assim, é um trabalho voluntário que a gente desenvolve, a gente tem os nossos executivos, que são os que estão ali no dia a dia, no operacional, e eu estou muito ali mais para agregar no sentido da gestão, do pensamento estratégico do clube. Mas, enfim, eu acho que aqui dentro do clube, dentro do Minas, a gente pode contribuir bastante, a gente tem conversado muito aí com a nova gestão da CBV, com a Federação Mineira, que é muito próxima à nossa, com os próprios outros clubes, outros profissionais aí do vôlei. Eu acho que a gente tem muita coisa para trabalhar. Eu entendo que a gente ainda tem um modelo antigo, o calendário internacional dificulta, mas eu acho que, principalmente na base, eu acho que a gente tem ficado para trás em alguns momentos. Eu acho que a gente tem, com sorte, aí, jogadoras muito excepcionais, e, óbvio, a gente tem treinadores brasileiros que são referências da modalidade, né, que inventaram até um novo jeito de jogar, então consegue tirar leite de pedra, vamos falar assim, mas a gente não tem. A gente olhando o que está sendo feito lá fora, a gente vê que a gente tem poucas opções. As nossas opções têm que dar certo, porque se der errado, a gente vai ter uma dificuldade. Então, assim, o que eu tenho me envolvido mais é até nesse planejamento de base, no sentido de ter a gente tem que aumentar o número de atletas competindo em alto rendimento, a gente tem que aumentar e trabalhar bastante assim, essa seleção do biotipo, porque, querendo ou não, é um vôlei que está ficando cada vez mais físico, cada vez mais forte, cada vez mais alto. Então, isso tem que ser uma questão que a gente tem que buscar para as nossas... Eu acho assim, a gente deu um salto muito grande, eu uso isso sempre como referência, quando a gente começou a ter centrais muito altas, né? Que eu acho que essa foi uma mudança de geração. Quando Thaísa chega, quando Fabizona chega, quando Valeuska chega, a gente tem aí um tripé com centrais com mais de 1,90 m, e eu acho que isso não foi à toa, que foi também uma geração que ganhou tudo, né? Então eu acho que são questões que a gente tem que pensar
como confederação, como clube, como amante da nossa modalidade, e eu acho que eu posso contribuir, enfim, aqui, acho que venho contribuindo de alguma forma aqui pela nossa instituição. Você, como uma das poucas mulheres gestoras, você introduziu outras mulheres também, né? Antes tem a fisioterapeuta, tinha uma anterior, tem uma atual, e aí você insere a Sheila aí num cenário de dirigente, de comissão técnica, que não existia, e isso se deve a uma ideia sua, a uma criação sua, a uma inovação sua. Qual foi o seu objetivo com essa inserção da Sheila? Então, eu também tenho uma vantagem de estar numa estrutura que te permite e que já faz isso há bastante tempo, né? Então, assim, já é um trabalho que o Minas vem desenvolvendo, da gente fazer um pós-carreira com os nossos atletas, de usar isso, como eu te falei, a gente tem muitos profissionais do esporte trabalhando dentro do clube. Hoje o nosso principal executivo da área de esporte como um todo, não só do vôlei, é o Rogério Romero, que tem 5 participações olímpicas. Então, assim, a gente tem muitos ex-atletas e muitos profissionais que trabalham aqui no nosso dia a dia. Eu acho que, nesse sentido, a gente já tem isso. A questão feminina é que eu acho que nós somos pouco incentivadas. E acho que tem esse mito aí, não sei se a gente vai entrar nisso, tem um pouco desse mito da maternidade, aí eu vou ser mãe e tal. Eu falo, gente, eu tenho 3 filhas e a maternidade não é um impedidor de você exercer. É claro que você vai ter uma vida com viagens e eu acho que o principal é você estimular as mulheres a fazer o que elas quiserem, a abrir esse campo de opção, porque muitas vezes nem isso como meta ou como objetivo você tem, porque às vezes, e eu costumo dizer também que a gente tem que ampliar essa questão de que profissional mulher só pode trabalhar com mulheres, ou em times femininos, não tem isso, né? Acho que o judô está quebrando um pouco isso, é ter treinadoras mulheres treinando meninos, enfim, são poucas opções, né? Mas eu acho que essa questão, ela tem que ser ampliada. E, é claro, é um ambiente hoje predominantemente masculino, então você tem uma questão de machismo, você tem uma questão de estar viajando e estar sempre num ambiente mais masculino, mas eu acho que o principal aqui é estimular. Então a ideia da Sheila foi no sentido, cara, ela é uma lenda, né? A Sheila é uma lenda da nossa modalidade, é uma referência mundial, é uma jogadora, é uma pessoa fora da média, no sentido assim, é muito inteligente, é uma jogadora que eu ainda falo como jogadora, né? Mas é uma pessoa assim, sempre estudou muito, muito inteligente, bem articulada. Então eu falei, a gente não pode perder uma jogadora, né? Uma pessoa como essa, com tanta vivência, que já passou por tanta coisa. A gente tem que usar esse conhecimento dentro da nossa instituição, dentro da nossa modalidade. Como? Eu falei, Sheila, eu não sei. Faça parte da nossa comissão técnica, vem entender aqui, você vai ter a possibilidade de trabalhar a base, ponta, entender como é que funciona. Depois você vai descobrindo aonde que você quer estar, né? Eu acho que ela tem que estar, ela sim, eu acho que tem que estar lá na CBV, tem que estar lá com o Zé, tem que estar lá de alguma forma inserido dentro da CBV, no sentido de estar entendendo como é que é esse funcionamento da base ponta, essa troca. Então, assim, o meu objetivo ao chamar a Sheila foi juntar essas duas questões, de ter uma pessoa com um acúmulo de conhecimento e com uma inteligência acima da média, com uma vivência na área esportiva de alto rendimento acima da média, e contribuir da forma que ela puder. Então, ela ainda está nessa transição, mas acho que está sendo muito positivo para ela, no sentido dela conseguir entender o lado de cá, e aí não só como treinador, eu quero ser head coach, eu quero participar da assistente técnica, eu quero estar gosto mais disso, posso mais aquilo. No caso especificamente das fisioterapeutas, eu procuro muito ter outras mulheres nas comissões técnicas. Não é simples. Eu assim, até falei com a Adriana, tive a oportunidade de parabenizar a CBV de estar colocando mulheres hoje na comissão técnica das seleções de base. Acho que isso deveria ser estendido aos demais profissionais, fisioterapeutas, enfim, a gente tinha a Robertinha aí trabalhando com o Bernardo há muito tempo, mas assim, são exceções. Então eu acho que cabe a nós dirigentes estimular que cada vez mais mulheres possam vislumbrar essa oportunidade. E aí, óbvio,
cada um tem que se especializar, tem que buscar um conhecimento, tem que buscar excelência para desenvolver seu trabalho da melhor forma possível, né? Agora, em casa, você tem uma grande referência, né? O seu pai, que, imagino, te inspirou aí muito, e ele, só que não é do vôlei, né? Ele é do basquete, ele é mais pro outro lado. Basqueteiro. Como é que veio o vôlei na sua vida? E falando em casa, você falou das suas 3 filhas, você consegue passar esse amor pelo esporte para elas também? Eu sempre fui apaixonada por esporte, né? Assim, desde pequena. O meu pai tá aqui no Minas como diretor também há muito tempo, então assim, eu me lembro pequenininha, o programa era vir ver basquete no Minas, vir acompanhar o time tricampeão ali da década de 80, eu pequena, vendo treino, vendo jogos, tendo o estádio lotado, então assim, o meu pai sempre foi uma referência muito, muito forte nessa questão esportiva, de programa mesmo, né, familiar, vinha com meus irmãos, a gente estava sempre aqui no clube, participando, jogando ou assistindo os jogos. Eu joguei categorias de base até ali meus 17 anos, ainda é um modelo antigo aqui no Brasil, a dificuldade de você fazer uma faculdade e conseguir jogar profissionalmente, e aí nessa tomada de decisão ali com 17 anos, eu fui estudar, né, não continuei jogando, mas joguei vôlei ali até os 17 anos, e o meu pai sempre também próximo dessa questão da gestão, eu acompanhei a criação da Liga de Basquete, eu acho que o vôlei ainda em termos de estrutura está muito atrás, no sentido principalmente da base, eles têm uma liga de desenvolvimento, eu fico impressionada com a quantidade de times de basquete que você tem hoje no Brasil, e a gente tem muito menos isso no vôlei, né, assim, para jogar uma Liga B, você vê que a maioria dos times jogar com atletas de base ou atletas que já estão ali num segundo momento da carreira, né, estão mais ali como gestoras ou tentando manter aquele projeto vivo do que propriamente jogadoras profissionais, no sentido ali de estar buscando seu espaço, de estar crescendo. Então, eu acho que a gente tem eu costumo dizer que a gente tem uma dificuldade hoje de formar atleta até para montar 12 times competitivos aqui no Brasil, né? A gente não tem essa qualidade tão grande assim. Mas, enfim, eu acho que meu pai sempre foi uma inspiração nesse sentido, de estar sempre próximo do esporte, trabalhando para a modalidade num sentido de não em causa própria, mas assim, pensando sempre tem essa articulação, que eu acho que é uma coisa que mais me inspira nele, é essa questão de estar pensando na modalidade em primeiro lugar, né? Então, assim, de ter um bom relacionamento com todo mundo e se colocar sempre no lugar do outro, né? Entender a demanda das outras instituições, que nem sempre é igual à nossa, então a gente tem várias referências, a gente tem vários modelos e eu acho que ele conseguiu caminhar bem isso. Eu acho que um dos sucessos ali da Liga de Basquete foi justamente conseguir unificar estruturas e pensamentos de times tão diferentes, e eu acho que a gente cresce na diversidade, né? A gente não tem que ter a mesma estrutura, a gente não tem que pensar igual, a gente tem que trabalhar, ter uma unidade na diversidade. Esse é um lema que meu pai sempre, enfim, que né, nos inspirou. Eu acho que é daí que vem um pouco. Mas acho fundamental o esporte na formação do cidadão, de qualquer um. Então, assim, aqui no clube a gente tem 3 objetivos ali no departamento de vôlei: a formação de atletas de alto rendimento, que aí sim tem uma questão da meritocracia, tem uma questão de biotipo, tem uma questão de talento ali. A gente tem o objetivo de aumentar a vida esportiva dos nossos sócios, poderem estar competindo, poderem estar criando laços, terem essa vivência esportiva, que eu acho que você leva isso para a sua vida profissional, né? Você tem uma resiliência, você tem trabalho em equipe, você tem aprender a ganhar, aprender a perder, enfim, eu acho que são diversos ensinamentos, fora a questão física, né? De saúde, de estar trabalhando o corpo, e tem a questão hoje muito forte aqui também de você estar tendo a oportunidade hoje de estar jogando e estudando. Então, você tem diversas universidades fora do país, hoje até aqui no país mesmo, nós aqui no Minas temos muitas bolsas de instituições daqui, UniBH, Status, são sempre instituições que oferecem bolsas para os nossos atletas de alto rendimento. Então, também, nem todo mundo chega a ser uma Sheila, nem todo mundo chega a ser uma atleta de alto rendimento, ali uma Carol Gattas, que está aí com 40 anos
jogando igual uma criança, mas você poder proporcionar essa vida esportiva, competitiva ou não, mas assim, a competição ela tem um lugar ali, né? Eu acho que é muito importante, é muito legal. Então, eu acho que são pilares, junto com a educação e com a cultura, que eu acho que faz parte da formação nossa como cidadão, né? As suas meninas já fazem alguma coisa? Você leva para o clube, leva para jogo? Direto, tem que estar ali participando, né? Elas, então, eu sou nascida e criada no Minas, o Minas é como se fosse o quintal de casa das meninas, então elas estão aqui sempre, cada um fazendo a sua modalidade, escolinha, se vai competir ou não, isso é o que menos importa. A ideia é estar ali desenvolvendo a coordenação motora quando criança, desenvolvendo o corpo físico, trabalhando essa questão social que o esporte te traz, né? De estar diferentes realidades, diferentes pessoas trabalhando ali, competindo, trabalhando junto em equipe. Então, o máximo possível que eu puder proporcionar para elas essa vivência esportiva. São muitos ensinamentos. Dá um palpite ainda por cima. Hoje em dia já dá um palpite, quem você vai trazer, essa aqui tá bem, essa aqui tá mal. É mó barata essa resenha, assim. A resenha é gostosa também. Imagino. Quando você entrou para esse universo da gestão, o seu pai teve alguma preocupação justamente por essa questão de machismo que a gente estava falando antes? Não. Eu graças a Deus, venho de uma família, sempre trabalhou isso, assim, fui criada para ser livre, para ser uma mulher, para poder escolher as minhas questões. Então, uma coisa que meus pais sempre falaram, assim, ó, a única coisa que eu posso deixar para vocês de herança é educação, é você ter a sua autonomia e aí você vai buscar suas coisas, porque dinheiro acaba. Posso deixar uma pilha de dinheiro, se as suas decisões foram erradas, vai acabar mais rápido do que você imagina. Então, essa questão, isso sempre teve na minha casa, e eu procuro trabalhar isso nas minhas filhas. Quero que elas sejam pessoas livres, pessoas que tenham poder de escolha, de autoconhecimento, para exercer quem elas são da melhor maneira possível. Então, eu entendo que isso é uma questão muito forte, eu vivencio isso no sentido que eu vejo outras meninas, outras mulheres com dificuldades. Eu acho que também tem um pouco da sua criação, da sua personalidade. Eu já tenho uma personalidade um pouco mais bruta, assim, não é uma coisa que eu deixo chegar. Uhum. Não me abala, para te falar assim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu convivo com isso, isso não me incomoda, isso não é um paralisante, né? Mas eu vejo isso, é um paralisante para muitas mulheres. Paralisante no sentido de, assim, já é difícil fazer esse trabalho, ainda vou ter que aturar isso, ainda tenho que fazer isso, ainda tem essa dificuldade. Então, assim, acho que a gente não cabe mais isso em 2022, né? Não cabe mais. Acho que no esporte ainda a gente está bem atrás do que em outros segmentos da sociedade. E a gente só muda isso quando a gente tem uma diversidade maior de pessoas na gestão. As tomadas de decisões sempre são mais interessantes quando a gente tem diversidade ali na tomada de decisão. Então, quando você tem o atleta ali próximo, colocando o ponto de vista dele, quando você tem o treinador, quando você tem o patrocinador, quando você tem o dirigente. Então, tem que ser um ganha-ganha. Eu acho que quanto mais os atletas, ou enfim, qualquer um, consegue se colocar no lugar do outro e entender a dinâmica do outro, você fica mais flexível nas suas tomadas de decisão, no sentido de entender que a comunidade, ela não tem só um lado. A comunidade esportiva, ela tem vários lados, né? Então, ela tem o lado do entretenimento, ela tem o lado da competição, ela tem o lado do investimento. Então, a gente tem que entender de todos eles. Você não pode querer saber só de uma coisa. Alguém tem que entender de tudo, ou pelo menos passear e escutar todas essas questões, para a gente conseguir que a nossa modalidade se desenvolva, né? Então, eu acho que quanto mais, é o que eu falo assim, eu detesto política partidária, mas a política do dia a dia, no sentido de trabalhar em prol da sua comunidade. Isso é fazer política, né? É melhorar o seu prédio, é melhorar a sua rua, é melhorar o seu bairro, é melhorar a sua comunidade. Então, a comunidade esportiva, ela precisa de ter essa diversidade, as pessoas precisam de trocar ideia, não adianta você pensar só no seu time, na sua estrutura, na minha equipe A, B ou C, você tem que pensar como Superliga, você tem que pensar como uma comunidade esportiva trabalhando em prol para a modalidade, né? Não só para uma instituição, porque, enfim, no final das contas, a gente precisa de trazer o público, a gente precisa que mais pessoas gostem de assistir vôlei, de jogar vôlei, de
consumir vôlei para a gente ter um mercado cada vez mais forte e que a gente possa desenvolver cada vez mais, né? Olha, uma aula, não só de gestão, mas de como lidar com o esporte, de como se relacionar com pessoas, porque eu quero te dar parabéns, eu não sei como você dá conta de tudo, de ser diretora de um dos maiores times do país, mãe de 3 meninas, empresária, porque a gente nem falou desse lado, que ainda tem um restaurante maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer, e são muitas coisas na sua vida e você dá conta de tudo. Não à toa, as meninas te elogiam tanto e tem você como uma referência. Não é de hoje que eu ouço isso, e eu já vi outras entrevistas suas, né? Já tive em reuniões com você, onde eu vi você se posicionando, e é um exemplo. Parabéns, muito obrigada por esse tempinho aqui. Boa sorte na final, que dê tudo certo, e boa sorte sempre aí no clube, que você continue dando lições aí para a modalidade de como gerir um projeto de sucesso. Obrigada, Keila. Obrigada. Eu acho que não é tudo isso. Eu acho que é mais simples do que parece, assim, né? Fica romantizando demais, mas eu acho que faz parte do nosso dia a dia. Você estava falando assim, como é que dá conta de tudo? Tem que ter uma rede de apoio, com certeza. Eu acho que esse é o segredo, saber dividir, saber compartilhar. Mas, enfim, muito obrigada. A gente vai precisar aí mesmo de boa sorte. Vamos fazer uma final duríssima. Mas que bom que fizemos uma temporada de superação e vamos chegar forte aí para esse tricampeonato aí. Quem sabe esse tricampeonato feminino não sai também. Boa sorte. Obrigada, Keila. Um beijo, parabéns aí pelo canal. Boa sorte. Espero nos encontrarmos lá em Brasília. Nos encontraremos. Obrigadão. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.